O que seria a arte do convencimento, gente? A arte do convencimento nada mais é que a arte de ter persuasão. Para se ter persuasão em suas teses ou argumentações, é importante observar alguns pontos. Veja bem, além de conhecer, é claro, do que se fala, é preciso também, gente, ter firmeza no que diz. O que quer dizer esse quesito ter firmeza no que diz? Ora, não pode, por exemplo, ter em mim aquela famosinha frase quando eu vou argumentar, olha, eu acho que é assim. Não, você não pode usar esse termo eu acho, porque esse eu acho deixa uma dúvida muito importante naquilo que você está falando. Então, evite usar esse termo eu acho e comece a usar o termo é assim que eu penso. Olha, na minha opinião, é assim. O texto quer dizer isto. Isso passa segurança às pessoas que estão te ouvindo. Então, quando você passa essa firmeza no que diz, as pessoas entendem melhor que você conhece o assunto, que você domina aquilo que está falando. Então, isso é fundamental para a arte do convencimento. Segunda coisa, dentro da arte do convencimento, as perguntas são mais importantes inicialmente que as respostas. Quem conhece o professor Bruno sabe que eu costumo sempre fazer perguntas àquelas pessoas que estão me contra-argumentando. E isso é muito importante quando você está dentro de um debate ou que você quer defender a sua tese, ou principalmente quando estão contra-argumentando com você. Faça perguntas. Às vezes as perguntas são mais interessantes que as respostas. Muitas pessoas vêm até com uma fúria, um desejo muito grande de querer te refutar. E quando elas fazem as perguntas para você, é muito importante que você faça com que elas pensem. Um dos melhores processos de ensino-aprendizagem que existe é quando você permite que a pessoa raciocine, que ela pense naquilo que está falando. Então, quando você vai contra-argumentando com perguntas àquela pessoa que estava tentando te refutar, ela mesma vai criando subliminarmente no seu cérebro aquela questão de que, poxa, realmente eu não tenho respostas para isso. E você começa aí a desenvolver um ensino-aprendizagem com uma melhor qualidade, quando você faz perguntas. Por exemplo, alguém fala para você assim, o dilúvio existiu? O dilúvio, desculpa, deixa eu melhorar aqui a argumentação. Alguém diz assim para você, o dilúvio existiu, foi uma grande inundação que inundou toda a terra e matou toda a humanidade. Aí você começa a perguntar para essa pessoa, vem cá, qual seria o sentido ou a ideia de mundo para o escritor da época? E a pessoa começa a raciocinar, peraí, a ideia de mundo, qual seria a ideia de mundo? Aí você pergunta, ou novamente, tá, se foram mortas todos os seres vivos da Terra, exceto aqueles que estavam na arca, por que hoje existe mais de milhões de espécimes de animais na Terra e que não estão relatados ali na arca? Como é que eles sobreviveram ou como é que eles surgiram? Então, esse processo de ensino-aprendizagem, onde você vai fazendo com que a pessoa raciocine, pense no que ela está falando, te dá uma grande vantagem na argumentação quando você quer ensinar algo. Em vez de dar as respostas, faça com que a pessoa pense naquilo que ela mesma está falando. Terceira coisa, passe segurança aos seus ouvintes. Pesquise e veja se eu estou mentindo. Isso aqui é um termo que você pode utilizar para falar àquelas pessoas que estão tentando te contra-argumentar ou que estão tentando refutar a tua tese. Quando você está ensinando algo, gente, é importante que você use esta frase. Pesquise para ver se eu estou certo. Porque quando você dá essa ferramenta para essa pessoa de pesquisa, ela vai entender indiretamente a tua humildade. Primeiramente, de mostrar que você não é o dono da verdade, que você não é o dono da razão. E que você dá a ela a chance de pesquisar aquilo que você está falando. Diferentemente de muitos líderes religiosos que, quando falam, não gostam de ser questionados, porque são os anjos da igreja. Então, quando eles não são questionados, para eles é confortável, porque eles não precisam provar nada. Eles apenas dizem, Deus me revelou, ou assim diz a teologia. E aí você não questiona, porque você não vai questionar o santo homem idolatrado de Deus na terra. Então, quando você que está argumentando dá essa possibilidade à pessoa de falar a ela,
pesquise o que eu estou falando, se é verdade ou se é mentira. Então, quando a pessoa vai pesquisar as tuas bases, vai pesquisar as tuas informações, e aí ela tem essa liberdade de não decidir, mas decidir depois que pesquisar, dá uma segurança muito grande na arte do convencimento, porque aí a pessoa vai investigar o que você está falando, e é obviamente que se você tem segurança naquilo que está falando, se você tem segurança naquilo que estudou, não vai existir nenhuma possibilidade de, na pesquisa dela, ela achar alguma brecha, que é o que nós vamos falar logo em seguida aqui, que é o próximo tópico, número 4. Observe antes se sua tese ou argumentação possui brechas. Ora, quando eu estou municiado disso, que eu já pesquisei, que eu já procurei fechar todas as lacunas que podem existir, ou todas as brechas que podem existir na minha argumentação e na minha tese, eu consigo me antecipar àquela pessoa que vai fazer a pesquisa. É muito ruim quando você argumenta uma coisa, ou quando você defende uma tese, que você deixou as brechas ali. Porque as pessoas, quando forem pesquisar as suas fontes, quando forem pesquisar aquilo que você está falando, vão encontrar coisas que vão ser usadas contra você. Então é importante você se antecipar nisso. Isso faz parte da arte do convencimento. Porque quando elas forem pesquisar e ver que você já falou ou já se adiantou, não vai ter para onde elas correrem, porque você já viu a fonte, você já pesquisou antes. Então, antes de argumentar, antes de levantar a tese, é importante que você tenha noção de todas as brechas que podem existir dentro daquilo que você está construindo. Quinta coisa, não desperdice energia. Repetição 2 vezes no máximo, gente. Olha só que coisa interessante. Tem pessoas que se desgastam muito aí tentando explicar suas teses por 1, 2, 3, 4, 5 vezes para as mesmas pessoas. Gente, tem pessoas que não vão querer compreender a tua tese. Não porque elas não conhecem o que você está falando, porque elas não querem conhecer. Isso aí é uma coisa que você tem que prestar muita atenção, gente. Tem pessoas que vão perguntar para você, vão reperguntar, vão tentar perguntar de novo, não porque tem dúvidas, é porque não admitem que estão crendo numa mentira. A gente tem vários exemplos disso. Quem já participou comigo de grupos de WhatsApp, de Facebook, sabe que existem pessoas que não querem reconhecer que estão erradas. E não adianta você se desgastar com isso, gente. Não adianta você tentar argumentar para tentar provar alguma coisa a alguém. Primeiro, porque a tua tese ela não vai servir para convencer os outros que eles estão errados. Não. Primeiramente, você precisa se convencer que está certo. Essa verdade precisa fazer parte da tua vida. Essa verdade precisa fazer parte do que você crê hoje. Porque quando isso faz parte, essa própria segurança que você vai dar na tua argumentação, vai fazer com que as pessoas se convençam. A verdade, ela não precisa de ajuda. A verdade, ela não precisa de empurrões para que as outras pessoas possam acreditar em você. Você argumenta, você fala. Se elas quiserem acreditar, vão acreditar. Se não quiserem, não vão acreditar. Não adianta você fazer nada que elas não vão acreditar. Então, foque em desenvolver uma tese, de criar uma argumentação sólida, uma argumentação objetiva, clara para os teus ouvintes, para que eles, quando vierem fazer perguntas, façam perguntas que você ainda não falou. É importante porque quando elas voltam no mesmo assunto, não entendendo o que você falou, em 99% dos casos, queridos, são de pessoas que realmente não querem entender e não vão entender, porque estão destinadas a não entender. Então, preste muita atenção quando você estiver argumentando. Cuidado com as repetições que possam fazer você sair do teu sério, da tua zona. Não digo zona de conforto, mas da tua zona de espiritualidade. Porque aí quando começa a sair dessa zona de espiritualidade, você começa a entrar na agressão, você começa a participar de um jogo de agressividade, onde a argumentação é deixada de lado e nesse momento passa a ser atacado os argumentadores. É o que muitas das pessoas fazem, a maioria dos religiosos, quando não querem admitir que estão errados, eles deixam a argumentação de lado para atacar você, que é o argumentador. E quando isso chega a esse ponto de o ataque sair da argumentação, é o momento em que você tem que parar e sair completamente dessa conversa, porque essa conversa não vai te trazer frutos nenhum e essa conversa também não vai trazer edificação para nenhuma das duas partes, a não ser tirar você do sério e fazer com que você perca a sua paz.